Então, nós vamos iniciar o nosso webinar sobre gestão do desempenho, né? A gente está aqui com o palestrante Cassiano Machado Silva. O professor André teve um impedimento, não pôde estar aqui conosco hoje, então eu que vou representá-lo e representar o PROGEP, que é o nosso programa de gestão de pessoas, do qual eu vou falar um pouquinho agora. Nós temos o coordenador, que é o professor André Fischer, né? E, na verdade, os coordenadores, né? Professor André e professor Joel, né? Então, eles são professores livres docentes da USP, né? E levam esse programa do Progep com muita responsabilidade, com muita inovação, né? São pessoas muito sérias e muito antenadas com as tendências, com o futuro. Eu e o Cassiano trabalhamos com eles há muitos anos, né? E a gente confia muito no trabalho deles, né? Que tem sido um trabalho exemplar que cria tendências em todo o mercado, não só na parte acadêmica, mas muito nas empresas, né? Com a ação deles de consultoria. E então, professor André, professor Joel aqui representados, né? Eu sou a professora Elza, sou a coordenadora executiva do Progep. Eu faço uma assessoria à coordenação dos dois professores, né? Também sou professora livre docente e trabalho na FIA também em outros programas, sou coordenadora do mestrado, trabalho na graduação, mas no Progep foi por onde eu comecei na FIA há 18 anos atrás, né? E é onde também eu, junto com os professores, vou trabalhando em pesquisas, né? Trabalhando na organização dos cursos. E este webinar ele está dentro dessas preocupações, né, de tendências, de temas que sejam relevantes, né, para a sociedade como um todo. E nós estamos hoje aqui com o professor Cassiano, né? O professor Cassiano, ele é pesquisador e consultor, é mestre em administração pela FEA USP, né? E é sócio da consultoria Growth, desenvolvimento de pessoas e organizações. O professor Cassiano, assim como eu, é pesquisador, né? Trabalha com a gente aqui sempre muito próximo, né? Trabalha com o professor Joel na consultoria também, né? E já trabalhou em centenas de projetos, né? Tanto para organizações públicas quanto para organizações privadas e organizações do terceiro setor, né? Então, o professor Cassiano tem vasta experiência em docência também, né? Em cursos de pós, né? Oferecidos pela FIA. E o professor Cassiano, ele não fala só de gestão do desempenho, mas de diversos outros temas, né, como gestão por competências, gestão de carreira, remuneração, que são temas que, na verdade, andam juntos, né? A gente enxerga a gestão de pessoas como um sistema, né, formado por diversas práticas, e a gestão do desempenho é uma das mais desafiadoras, eu diria, né? Assim, é um dos temas clássicos da gestão de pessoas, que a gente estuda muito, né? E sempre tem novas formas de pensar, novas formas, de atuar, né? Então, hoje o professor Cassiano vai, trazer, então, essa visão, né, mais estratégica desse tema. É, Falando um pouco do Progep, né, nós, então, somos o programa de estudos em gestão de pessoas da FIA, né? E nós temos diversos cursos que a gente chama de pós, normalmente, que são os cursos de especialização, né? Pós-graduação em liderança e gestão de pessoas e negócios, né? A gente tem uma turma que inicia na próxima segunda-feira, é, e uma turma também de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, né? Bastante focada em profissionais que trabalham em RH ou que desejam trabalhar. Esses dois cursos vão iniciar na próxima segunda-feira.
A gente tem o Advanced MBA em Recursos Humanos, né? Que também já é um curso de MBA para executivos, para altos executivos ou pessoas que querem crescer, né, para um nível mais estratégico da organização. E fora isso, nós temos cursos de extensão, cursos de atualização, né? A gente tem o curso Business Partner, né, que está começando hoje. A gente tem, por coincidência aqui, né, Cassiano, avaliação de desempenho, né, práticas e tendências, cursos de liderança. Esses são cursos de curta duração, né, gestão de pessoas e transformação digital, que eu ajudo a coordenar também, e gestão de carreira e sucessão. Fora isso, nós temos os cursos em company, que eles podem ser personalizados, né, de acordo com o interesse das empresas. É, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estar aqui com vocês e estar aqui com o meu amigo Cassiano, o professor Cassiano. O espaço é todo seu agora para conversar aqui com o nosso público. Eu só preciso achar meu mouse aqui para conseguir tirar o compartilhamento. Ah, Pronto, pode Elza, ficar à obrigado. vontade. Bom te ver mais uma vez, ainda que à distância hoje, né? É um prazer estar aqui, uma honra estar nesse webinar. Eu já assisti alguns, né? E como a Elza já me apresentou, já estou há bastante tempo na FIA, né? Só na gestão estratégica de pessoas. São 45 turmas que eu já lecionei, inclusive, nesse assunto de gestão de desempenho. E até boa noite a todos, né? Acho que eu já falei, mas até fiquei pensando, né? Como é que a gente tenta traduzir a essência aqui do tema, que traz efetividade, pensando também no mundo que a gente está vivendo hoje, o que vai acontecer daqui em diante. E porque a gente está acostumado, né, a dar aulas de 3, 4, ficar o dia inteiro, então a gente vai fazendo um monte de coisa. Então, eu busquei fazer uma seleção aqui do material. Espero que vocês gostem, que a gente tenha aqui esse tempinho aí bem produtivo, tá bom? Eu vou compartilhar esse material, depois ele pode ser compartilhado aí com vocês, tá? Então, o que eu pretendo trazer para vocês são os aspectos críticos, né? Para que a gestão de desempenho tenha uma maior chance de ser efetiva, de trazer resultados para as pessoas, para as lideranças, para as organizações. E trazendo um temperinho também desse mundo atual, né? É certeza que a gestão de desempenho não começou ontem, já fica a primeira dica para vocês, que é importante a gente ter uma perspectiva aí de entendimento do que temos de conhecimento e aprendizado a respeito desse tema, tá bom? E eu já começo aí com uma boa provocação, né? Falando já desse ambiente de mudanças intensas, né? E essa provocação eu recebia de alguns alunos, talvez não nesses últimos 2 anos, mas já de 2015, 2016, volta e meia, estava começando o tema, professor, mas esse negócio de avaliação de desempenho tá ficando meio obsoleto, né? Vai acabar. E eu vi que a empresa X aí falou, anunciou que não vai fazer mais isso, né? E essa pergunta é propositalmente capciosa, tá, pessoal? Já vou chegar aí, né? Nesse tema. Primeiro, trazer um dado concreto da pesquisa da FEX, última edição de 22 para 23, né? E as respostas das empresas, né? São aí cerca de 400 empresas que têm participado, se eu não me engano, mostra que uma grande maioria, sejam as que estão nos lugares incríveis para se trabalhar, assim como as não classificadas, respondem que tem um processo formal de gestão do desempenho, tem algo instituído, algo que é, em alguma medida, praticado, né? Pode até não ser para todos os públicos dentro da organização, mas essa é uma resposta, né? E eu não sei se vocês já repararam que tem uma diferença nos termos aí, né? Eu falei na pergunta ali de avaliação de desempenho, e aqui eu já estou trazendo a gestão de desempenho. Eu acho que um primeiro aspecto crítico que eu queria trazer para vocês é do que a gente está falando de fato, né? E aí, não é que a avaliação não possa fazer parte de um processo, mas se na empresa vira um evento anual, né? Você para aquela semana para ficar preenchendo o formulário, dando nota e quem sabe fazer uma boa conversa com alguém, é muito pouco. Isso não é um processo, é um evento, né? E eu também costumo usar, quem já foi meu aluno já deve ter ouvido falar isso, não só por mim, mas por outras pessoas. Usa aquele ditado do combinado não é caro. Então, se alguém aqui é avaliado, já foi avaliado por alguma coisa que não sabia que seria um item de avaliação, já deve ter ficado no mínimo incomodado. Peraí, eu não sabia que seria avaliado por isso, né? Então, o que é bem importante a gente entender logo de cara, né?
que a gente está falando de um processo de gestão, né? Que não é uma atividade isolada, pontual no tempo, né? Então, um processo vai ser, então, uma sequência de atividades interligadas que vão ter algum objetivo. Gestão, para não complicar muito, né? A gente pode se valer do processo administrativo, planejar, organizar, executar, monitorar, avaliar, né? E isso ser realimentado, né? Temos também PDCA e outras formas de a gente entender o que é uma gestão. Então, envolve o quê? Quando a gente pensa em desempenho, envolve que planejamento que eu tenho, que expectativa que eu tenho em relação ao desempenho de uma equipe, de indivíduos e até do desempenho da própria organização na execução da sua estratégia, né? Então, quando a gente pensa em gestão, se a gente usar essa lógica do processo administrativo, o PDCA avaliado normalmente fica para o fim, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar como aspecto crítico essa visão processual. Vamos alinhar uma expectativa sobre como as pessoas devem atuar e que tipo de resultados que elas devem obter, né? E aí, atuação e resultados é o binômio aí mais comum hoje na gestão do desempenho, o como e o que, as competências e os objetivos e as metas, e isso numa perspectiva dos indivíduos, claro, né? A gente está falando aí da gestão do desempenho individual, mas não pode estar descolada, né, da gestão do desempenho da organização, das unidades que compõem essa organização. Eu já vi alguns casos que às vezes as notas de avaliação estão lá em cima e a empresa não está indo tão bem, alguma coisa não está funcionando nesse circuito, né? Podem ser vieses dos avaliadores, dificuldades, ou achar que vai entrar em conflito, as notas vão lá para cima. E isso também vem, muitas vezes, por uma falta de atenção aos passos anteriores do processo. Porque vejam bem, se a gente não acompanha, não alinha, vai trabalhando meio de qualquer jeito e chega para avaliar competências ou mesmo avaliar alguma meta, a gente pode ter essa dificuldade. Ah, peraí, o que aconteceu nesse ano? O que eu acumulei de informações? Ah, não sei, então deixa eu não me comprometer aqui, né? Não chatear ninguém, né? E aí é um motivo pelo qual o processo pode falhar, né? Então, a gente entender que é um processo de gestão de expectativas. E aí isso tem a ver também com o ambiente que a gente já está vivendo, não só de ontem, né, mas já de algum tempo. Né? As expectativas de uma organização que vai mudando, elas devem mudar também. Podem mudar também na medida em que a pessoa vai construindo sua carreira. Né? Hoje é júnior, depois é pleno, sênior. O padrão de expectativas vai mudando ao longo do tempo também. Né? E as empresas podem ter mudanças de prioridade, transferências de pessoas entre áreas, reorganizações, reestruturações. Então, não dá para a gente pretender que a expectativa que a gente conversa no início de um ciclo vai ser exatamente igual àquela no final de um ciclo. E ter momentos para conversar sobre isso e realinhar, se for o caso, é fundamental da gente entender, né, como necessário, tá bom? Então, gestão de expectativas sobre atuação e resultados de indivíduos da organização e das unidades que a compõem, tá bom? É, eu costumo fazer uma enquete, a Camila, que está aqui nos assessorando, já foi minha monitora, já viu o que que acontece nessa enquete. Eu não vou fazer, é que ela é também um pouco capciosa, tá? Mas quando a gente fala também de tendências, às vezes tem aquele fenômeno de que parece que a gente esqueceu o que que já estava acontecendo e que alguém já viveu certos problemas que a gente está vivendo agora. Então, eu trago essas duas frases também no sentido de uma provocação aí positiva. E eu queria que vocês pensassem, vocês acham que essas frases que eu vou trazer são duas, elas são recentes, elas têm a ver com o momento de hoje ou não, né? Então, uma das frases que eu vou trazer para vocês, vou ler aqui rapidinho, é apurar ou não o merecimento, quer dizer, avaliar quem merece, né? Quem tem um bom desempenho, não é mais a questão. O essencial é como apurar o merecimento, como apurá-lo meticulosamente, facilmente, sem preconceitos, né? Hoje em dia a gente fala mais vieses, né? E sem levantar antagonismo, tá certo? E tem uma outra frase um pouco mais crítica até do que essa, né, que eu trago aqui para vocês. Não há, provavelmente, campo que ofereça conflito mais agudo entre teoria e prática do que diz respeito à apuração do merecimento. A teoria diz que seria excelente apurar o merecimento dos empregados de acordo com o seu valor e desempenho das funções. Com isso, concorda todo mundo, a administração, a gestão, os empregados. Mal, porém, se tenta pôr a ideia em execução e ela é bloqueada ou a sua eficácia é reduzida por obstáculos quase insuperáveis. E aí, enquanto eu falei aqui, eu espero que vocês estejam pensando, pô, pegadinha que é essa? Quando que falaram isso, né? Quando eu passo a enquete, eu dou 5 opções: década de 2010, 90, 70, 50 e 30.
né? E a maioria vai ali para 90, 2010, né? Pessoal, essas duas frases foram publicadas em 1938, época de relações humanas, né? Então, avaliar outras pessoas, mesmo fora da organização, é uma coisa que o ser humano faz há muito tempo. Há relatos até que no exército romano, lá no Império Romano, a condição de promoção de oficial era o número de baixas. Quanto menos baixas a gente tem aí no conjunto de batalhas, mais prestigiado, melhor o desempenho desse profissional, né? Quando a gente olha para a administração, isso começa a ser tratado de forma estruturada desde a administração científica, do Taylorismo, né, a visão do homem só se motiva por dinheiro, e que as coisas têm que estar bem organizadinhas, todo mundo no seu quadrado, a gente ganha eficiência e tudo vai funcionar bem daqui em diante. Então, na década de 30, é a época de relações humanas, começa a se questionar, puxa, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, pessoal, essas frases não são recentes, né? Quando eu passo a enquete, a maioria vai para algo mais recente, e não quer dizer que isso aqui não seja ainda desafiador para a gestão do desempenho, ainda é, né, essa constatação. Para privilegiar essa linha histórica, também vou trazer aqui mais duas contribuições. Uma do Edward Deming, que foi um dos papas da qualidade total. Hoje a gente fala muito Seis Sigma, que é, digamos, um herdeiro, um sucessor aí da gestão de qualidade total. E ele, nos estudos dele, ele trouxe uma visão bem importante. Não é só olhar o indivíduo, mas também como ele interage, o que ele entrega para o seu ambiente e como fazer uma gestão do ambiente que facilite com que as pessoas tenham um bom desempenho. Isso não significa que a gente tem que ter uma ambição de tornar o ambiente um paraíso na Terra, com tudo que é tipo de recurso. Isso é utópico, né? Mas também aquele ambiente em que a gente erra e é só repreendido, ou que a gente nem tem condições de trazer, puxa, não sei como fazer isso, não vai ser um ambiente que vai ajudar a construir uma possibilidade maior da gente se desenvolver, ganhar capacidades, competências, habilidades, e nem a gente estar com um bom nível de motivação para o trabalho. Então, um outro ponto aí que eu considero como crítico é entender que não é só olhar o indivíduo isoladamente. E quando as coisas vão mal, eu como gestor, tem que achar um bode expiatório, um culpado, e é você, né? Assim como também as pessoas, né? Não fui tão bem nisso, mas ó, meu colega aí que me atrapalhou, ou faltou informação, faltaram recursos. Na verdade, todos esses elementos têm que fazer parte da nossa linha de análise. Quando a gente pensa num plano de desenvolvimento individual, que é normalmente uma decorrência, uma consequência lá daquele passo da avaliação de desempenho, ou pode ser desde o alinhamento de expectativas, nada proíbe que seja feito, é interessante que a gente tenha essa perspectiva, né? Como é que a gente pode trabalhar o ambiente para propiciar desenvolvimento, para propiciar, né, que a manutenção, o aumento do engajamento, da motivação, e tornar isso um ciclo virtuoso, né? Um ambiente que estimula, que desafia na medida certa, que dá suporte, que tira da zona de conforto, mas dá esse apoio, que vai desenvolvendo as pessoas, né? Um pouco além daquilo que elas já são capazes a cada momento, e isso vai ajudando o nível de esforço, a energia e a motivação. Então, pensar no PDI não significa só vou desenvolver uma capacidade num treinamento em sala de aula. Isso é bom também, pode fazer sentido, dependendo da situação. Mas veja, se a gente fizer um treinamento e não tiver nenhuma condição de aplicar no nosso ambiente de trabalho, o que, que vai restar para a gente de aprendizagem? Né? Então, isso traz uma linha, né, que já não é de hoje também, e nem pretendo aprofundar muito, que é da visão de como é que a gente deve investir em desenvolvimento, 70, 20, 10. Acho que muitos já ouviram falar disso, né? Então, 70% é mão na massa. Então, a gente tem muito aprendizado no ambiente. Então, ao invés, muitas vezes, de montar um treinamento de sala de aula para uma pessoa aprender uma nova atividade, por que eu não faço alguma rotação de cargos? Eu coloco a pessoa mais experiente como mentora da menos experiente. E talvez esse menos experiente sabe de algumas coisas que o mais não sabe, e eles podem começar a trocar figurinhas, trocar informações. Então, a gente tem que agradecer o Deming, né? Por ele ter trazido à tona com mais clareza aí na década de 70, 80, que o ambiente vai fazer parte da nossa equação, né? Que não é só a gente juntar as habilidades individuais ou deixá-las isoladas que a gente vai estar tratando de fato aí de uma gestão do desempenho. O Damien mesmo na década de 80, na Forbes, né, tem uma frase que ficou famosa, ele falou que a avaliação de desempenho é uma das 7 pragas da administração moderna, né? Então, mas por quê? Porque na visão dele virava ou o compadrio, o favorecimento daqueles que eu gosto mais, ou vou achar algum culpado. E ninguém olhava muito para tratar o ambiente, para melhorar as condições para que as pessoas possam
se desenvolver e entender qual que é o padrão de desempenho, manter sua motivação e por aí vai, tá? Um outro ponto que eu queria trazer de um estudo que eu uso também já há algum tempo, uma pesquisa que foi feita numa organização, então não é que a gente vai generalizar isso como verdade absoluta, mas acho que tem alguns pontos aqui que eu pretendo conectar também com o mundo de hoje, tá? Então, nesse estudo aqui, os autores trouxeram para a gente algumas dicas para a gente evitar problemas na gestão do desempenho. Então, para RH, é importante cuidar do instrumento, sem dúvida. Estou chamando de formulário aqui, né, para ficar bem operacional. Mas é apenas parte. É um erro crer que vai ter um formulário ideal, que a gente vai, inclusive, achar num livro, os critérios de avaliação de desempenho são esses, a escala tem que ser essa, vou lá, copio e colo e aplico, né? Então, eu preciso entender que cada organização pode ter necessidades diferentes em termos de competências, quesitos de avaliação. O exemplo da auto-administração, eles já destacavam, né? Porque se eu sou um líder intermediário, sou cobrado a fazer alinhamento de expectativas, plano de desenvolvimento, avaliação, e ninguém chega para mim para me ajudar nesse sentido, eu gero uma dissonância cognitiva, né? Peraí, eu sou a favor, mas na hora que é feito comigo, não é feito, né? Então, um exemplo da auto-administração. Treinamentos, né? Não só no sentido de sala de aula, mas desenvolvimento de forma geral, conectado ao desenvolvimento gerencial. Então, tem algumas organizações que eu já vi, vai ter um momento de avaliação. Então, vamos fazer um treinamento uma semana antes. Isso é melhor do que não fazer nada. Só que aí você também está incentivando a visão pontual. Estou sendo treinado porque eu tenho que preencher esses formulários, fazer um bate-papo. Ano que vem vão me treinar de novo só para fazer isso. E aí, muitas empresas, né, que não têm um bom desenvolvimento do que é o papel da liderança, o papel mais protagonista das próprias pessoas que não têm um papel de liderança, acaba que alguns são meio que surpreendidos. Poxa, eu até sabia que eu ia ter que cuidar de pessoas em algum grau, mas não sabia que eu ia ter esse processo. Então, na medida do possível, ter uma formação anterior, né, sobre o que é gestão de pessoas em geral e a gestão de desempenho como algo que faz parte disso, já ajuda as pessoas até entenderem, ou não saberem de tudo, mas entenderem, preverem o que pode ser esse processo. Ter uma autoavaliação, né? Ainda encontro empresas que têm tanto medo de conflito, não, só o gestor que avalia, mas se a gente fala de protagonismo, se a gente quer que a pessoa também tenha um entendimento, se convença de que pode melhorar algumas coisas, que entenda bem seus pontos fortes, é preciso chamar as pessoas para participação. Então, tem um momento de autoanálise, as pessoas poderem também dar os seus feedbacks para a liderança pode ser muito saudável. E um outro ponto também, que é comum, é para que isso serve? Também já vi alguns casos de empresas em que o RH fica lá batendo o bumbo, pede para o pessoal preencher, né, os formulários, entrar em sistema e depois acontece muita coisa, né? Inclusive, algumas decisões nem são tomadas olhando as informações que foram acumuladas no momento de avaliação. E para as pessoas aderirem, é bem importante. O que cada um vai ganhar com isso, né? O que um, uma pessoa, um profissional que não esteja na posição de liderança pode ganhar? O que um líder pode ganhar? O que a empresa vai ganhar? E para gerentes, né? É aquela história, levar a sério não pode criar problemas. Então, por mais que o gerente ache que as pessoas não estão se conversando ou não estão avaliando uns aos outros, né? Aí o gestor vai lá, não quero me comprometer, vou avaliar todo mundo parecidinho aqui. Aí o que você vai ter logo depois? Quem está, digamos, dando mais gás ou se vendo assim, vai ter um estímulo. Puxa, a minha avaliação não mostrou nada disso, vai ter um estímulo, então, para baixar sua bola, para baixar o nível de dedicação. E quem está ali mais tranquilo, tá bom, assim, vou ficar desse jeito mesmo, né? Então, pode ser um processo que leve até a perda de credibilidade de um gestor se ele não fizer direitinho. E esses pontos aqui que são importantes que também vão se revelar, né, nesse momento mais recente como parte das tendências que a gente tem visto na gestão de desempenho. Reservar tempo para comunicar e reforçar expectativas, conduzir mini avaliações regulares. O que é isso? Não é parar, vamos dar nota, não, vamos ver como é que as coisas estão indo, vamos comparar com alinhamento de expectativas, vamos conversar, né? Dar os feedbacks aí ao longo do período, reservar um bom tempo para avaliação e feedback, resgatar registros, né? Se preparar para isso. O gestor também não ficar, né? Vou usar um termo mais coloquial, encebando, rodeando, né? Não falando aí o que pensa, cheio de dedos, né? Nenhum gestor vai ser dono da verdade absoluta, ninguém é, né? Mas as pessoas querem um nível mínimo de transparência e franqueza. E eles também já apontavam que as conversas ao longo do tempo devem ser focadas no desempenho.
O que está indo bem, o que precisa ser melhorado, como que a gente desenvolve mais o que está indo bem, não só para tratar gaps, como que a gente desenvolve o que não está indo tão bem. E aí eu deixei nessa animação a data. É, é um trabalho que foi publicado em 1990. Então, quando a gente escuta aí, ó, precisa de um feedback regular, concordo, mas é só a gente não cair aí na visão de que estão percebendo isso agora, né? Já é algo que está no conhecimento acumulado sobre esse nosso tema, tá bom? Mas talvez vocês estejam ansiosos, né? E eu não pretendo aqui ficar esmiuçando todas as tendências, né, que a gente tem visto já de alguns anos para cá e também que a gente está vendo ou tentando antever para o futuro. Mas tem realmente, né? Também não quero dizer, pessoal, que tudo que a gente sabia em 1990 é exatamente o que a gente sabe agora. Não é essa a minha mensagem. É só uma questão da gente equilibrar. Não deixe nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Não é assim, agora mudou tudo, vamos jogar tudo fora, vamos esquecer tudo e vamos recomeçar reinventando roda. Também não faz sentido. Mas também vamos reconhecer que algumas situações, algumas dimensões aí desse contexto realmente têm mudado, né, intensamente. Então, tecnologia e inovação, né? Então, hoje a gente fala aí dos sistemas que são utilizados para fazer avaliação de desempenho, fala de inteligência artificial, como é que vai ser isso lá na frente, né? Algo que já vem aí mais recentemente, mas as novas formas de organização de trabalho, na gestão de desempenho, os modelos ágeis que começam nas empresas de tecnologia têm influenciado bastante, né? A própria noção de um projeto gerenciado de maneira ágil vai implicar, né, aquelas mini avaliações, vai implicar feedbacks regulares, vai implicar, né, ter que aí mudar as peças ao longo do tempo, não ficando só, né, cada um num papel isolado. Muito se fala de valores e propósito, né, como elementos aí que vão dar uma liga além só daquele objetivo típico da empresa privada de ter o lucro, de ter o resultado financeiro. Uma competição acirrada, né? É, cada vez mais, e desde a década de 90 se fala de globalização, né? O trabalho mais complexo e mudando rapidamente, as noções de empoderar, autonomia, se eu preciso responder rápido, as pessoas não têm que ficar aguardando para tomar suas decisões. E como que a gente integra também as pessoas para cooperarem, né? Não, só juntar as partes de trabalhos individuais não costuma ser mais o desenho, né, do trabalho hoje em dia. As questões de ESG têm a ver com reputação, com governança, com meio ambiente e também com a sustentabilidade na relação com as pessoas, com os profissionais. A gente também vê nos estudos de gestão de carreira, também não é tão recente, mas isso tem se intensificado, né, que as pessoas têm várias expectativas em relação ao trabalho. Querem ter voz, querem mais transparência na gestão, querem que a empresa mantenha uma coerência, querem flexibilidade, querem reconhecimento, talvez até um ideal meio utópico de ter tudo isso do bom e do melhor, às vezes não é possível, mas também, quando nada disso acontece, é motivo de frustração. A questão de diversidade, de inclusão, tratamento equitativo, viés inconscientes, então, são vários relatos, já não é de hoje, em que a avaliação de desempenho foi digamos, uma forma da gente perceber que tinha alguns vieses, do tipo, negros e brancos com avaliações parecidas, mas quem é promovido são os brancos, né? Então tem estudos aí sobre isso, né? Já de algum tempo, e esse tema tem se tornado muito relevante. Novas formas de relação de trabalho, né? Tem a gig economy, né? As relações mais temporárias, né? E os que dificultam uma relação mais de longo prazo, que não significa que não se possam discutir as expectativas de desempenho, trabalhar em cima delas, né? O Great Resignation, né? As pessoas já meio saturadas do mundo corporativo, né? E aí tem um dado ali no meio da pandemia, só nos Estados Unidos, 4 milhões de pessoas pediram as contas. Não foi algo que começou na pandemia, já vinha desde ali, pelo menos dos protestos de Wall Street, né? Essa certa insatisfação, frustração. O quiet quitting, né? Aquelas pessoas que não é que estão desengajadas, mas não estão com aquele super engajamento. Olha, a gente tem um combinado. Combinado que eu vou fazer isso aqui, é isso que eu vou fazer, né? Então é meio que o quiet quitting, né? Uma desistência silenciosa, digamos assim, nem sempre uma desistência, mas uma desistência em termos de, né, colocar mais energia, né, no seu trabalho para ser mais competitivo, para atingir o melhor resultado. E mais recentemente, não tão recentemente também, esse desafio de saúde mental, né? O próprio relatório do Gallup, tem uma pesquisa aí com mais de 100 mil respondentes em mais de 100 países do mundo, ele tinha um propósito de falar muito de engajamento e motivação, mas nesse ano
Então, todas as questões ligadas a estresse, raiva, infelicidade no trabalho, que eles notaram. E isso vem caminhando em 10 anos, só vem piorando ao longo do tempo. Tomar cuidado também que uma excessiva pressão, só meta toda vez aumenta e eu não sei por quê, não sei como caminhar nesse sentido, pode também trazer ansiedades, né? Trazer um certo nível de estresse. Como é que isso é tratado de forma mais adequada, legítima? É um grande desafio, não tem uma resposta pronta aqui. É, é, Camila e Elza, eu vi que em algum momento alguém levantou uma mãozinha aí. Tinha alguma pergunta ou posso seguir aqui? É... Tem Pode seguir. algumas Eu acho que perguntas, depois eu vou fazendo, né? mas Eu acho que a vou seguir gente aqui. pode fazer um bate-papo no final, né? O que que você Perfeito. acha? Não, acho Pode ser? que faz sentido aqui. Tá Beleza. bom. Então, eu estou atento aqui, pessoal. A gente vai tentar depois ir respondendo essas perguntas. Tem as questões de geração, até vi, numa uma pergunta, e é só um cuidado também da gente não estereotipar as gerações. Estava conversando com a Adriana lá da Companhia de Talentos, num outro evento, ela comentou, ó, de fato a gente percebe aí nos trainees, estagiários, que uma boa parte hoje não está muito ambicionando uma liderança, querem uma carreira mais técnica, né? Mas isso também não é tão generalizável. E a gente vem percebendo também que o contato entre gerações, ainda que às vezes possa ser conflituoso, ele também tem um certo quê de contaminação. Então, se eu sou de uma geração anterior e vejo coisas legais que a geração nova está trazendo, por que eu não posso também usufruir disso, né? De uma forma mais geral aqui, para não deixar de falar um pouco das gerações, tá bom? Mas aí, ó, Sócrates, Platão já reclamavam da geração nova, viu, pessoal? Então é uma coisa que acontece em qualquer momento histórico, tá? Bom, e implicações tendências, o que tem se falado? E aí vai ter alguma semelhança com aquele que eu trouxe ali do Longenecker e Goff. Então, isso é bem importante. Ninguém tem máquina do tempo para voltar lá e resolver problemas que já aconteceram, né? Também não temos bola de cristal para prever o futuro. Mas, se a gente gasta muita energia em ficar pegando o passado que já aconteceu e tentando ser super, hiper preciso nas notas que eu dou, eu vou investir bastante tempo. Posso até melhorar a precisão da avaliação. Mas e aí? O que acontece daí em diante? A gestão de desempenho tem como finalidade principal ajudar pessoas e organização a melhorar o seu desempenho. É para isso que ela existe. O conceito que eu trouxe ali de propósito não fala da integração mais sistêmica que a Elsa falou, não fala de reconhecer pessoas ali, porque preciso dar valor ao próprio processo intrinsecamente. E se ele funcionar bem, ele pode ajudar sim, deve ajudar nas decisões, mas não aquela forma muito automática, né? Tenho nota tal, tem possibilidade de ser promovido, não tenho nota tal, fica na mesma, tem a nota mais baixa, vai ser demitido. Isso é muito simplista. Mas eu acho que o bem importante né, a gestão do desempenho, ela tem migrado, né? Não é de hoje, mas fica mais destacado para um foco de como é que eu ajudo, né, as pessoas, as lideranças e equipes a melhorar o seu desempenho daqui em diante. O que pode ser desenvolvido? E às vezes o desenvolvimento não é no gap, é no ponto que já é positivo, que ele pode ser melhor ainda, né? O feedback como elemento essencial para fazer essa liga. E não quer dizer que a gente não vai ter momentos de avaliar as coisas, mas menos foco nessa avaliação do passado. A abordagem ágil, como eu comentei, esses modelos de organização ágil têm influenciado bastante. Um cuidado também são os segmentos, né? A gente não vai construir aí no setor de energia uma usina hidrelétrica e como a gente faz um software, né? Então, mas mesmo esses setores mais de longo prazo também têm sido impactados. Também não vou dizer, vamos construir um edifício, né, que nem fazia ali no início do século XX, né? Demorava aí 3 anos. Hoje dá para fazer mais rápido, mas não vai ser em um dia, né? E a questão da aplicação da tecnologia também, né? Então não tem mais desculpa para não dar feedback. Você tem aí o celular que você pode registrar. Também eu falo, o celular é para fazer um registro. Feedback você tem que conversar com a pessoa, né? Dialogar com essa pessoa. Aí você tem o recurso tecnológico para não esquecer, para registrar e para ajudar quem vier depois a gerenciar essa pessoa, ter alguns elementos desse histórico. Bem importante, a gente sempre tem que desconfiar das informações que chegam, né? Sejam avaliações das competências ou mesmo de metas. Já vi situações conduzindo comitês que o pessoal chega e fala, uma pessoa não atendeu a meta, mas se a gente comparar aqui, a gente não viu no começo, a meta desse aqui é muito mais difícil, é o mesmo indicador que o outro que está com a meta fácil. É justo isso, né? Então, acho que um ponto interessante é entender as informações que chegam de avaliações e outras como um ponto de partida e um apoio a quem vai tomar a decisão. Eu já vi casos em que, vamos colocar o sistema tomando decisão, vamos definir todas as regras para ficar super prático,
Só que aí isso não costuma funcionar. Eu acompanhei um caso de uma empresa que colocou uma tabela de notas associada à tabela salarial e disse para as pessoas, a nota tal tem salário tal, né? E aí vocês acham que isso perdurou? Né? No primeiro, segundo ano isso já caiu, né? Uma outra experiência que eu tive uma vez, num primeiro comitê de análise de méritos e até de sucessão, numa empresa que eu pude atender, lá o segundo ou terceiro gestor entrou e levou, minha equipe é cheia de super-homem e super-mulher. Não foi isso que ele falou, mas ele levou todo mundo lá em cima. Aí o líder do comitê, que era o gestor desse líder, né, falou, olha, olhando para a realidade da sua área e das outras áreas, acho que não é muito provável que a gente tenha um resultado tão bom, né, de desempenho, olhando vários fatores. Então, meu amigo, nesse ano aqui, eu não estou acreditando muito nessa sua avaliação. Então, defenda o que você quer fazer sem usar isso. Eu voltei para esse cliente 2 anos depois. Num ano eu não fui. Quando foi minha surpresa, e uma surpresa super positiva, quando aquele gestor que levou qualquer coisa, achou que não ia ser exposto, né? Foi o que mais argumentou bem, que levou coisas consistentes, que tinha várias pessoas com alto desempenho, mas ele sabia por quê. E também tinha pessoas que estavam evoluindo e sabia por quê. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo para as coisas evoluírem também. Mas um ponto importante é não fazer o sistema substituir quem tem que tomar as decisões sobre pessoas, né? E as próprias decisões ligadas à avaliação, né? A questão de flexibilidade, então, às vezes tem aquela visão, vamos enquadrar todo mundo igualzinho, exatamente nas mesmas competências. Mas espera aí, como é que eu monto as equipes de uma forma complementar? Será que eu, ao forçar um ponto que não é naturalmente forte de alguém, eu vou estar no murro e ponta de faca, sendo que eu tenho alguém que meio que compensa isso, e essa outra pessoa, né, que tem esse gap, não tem um ponto forte que eu possa desenvolver mais? Às vezes não se passa, às vezes até no sistema tem lá, nota atende parcialmente, é obrigado a fazer um PDI. Aí você acaba direcionando as pessoas para pensar só nisso, só no gap, e não no desenvolvimento mais ampliado. Né? Então, ter flexibilidade, entender as individualidades, não querer trazer todo mundo aí o mesmo padrão exatamente, encaixar no quadradinho. E também se fala muito de equipes de alto desempenho. E cuidado com as contradições, né? Eu daqui a pouco até vou falar de curva forçada, né, que ganhou popularidade no início desse século aí, e meio que foi caindo, até por evidências que a gente tem visto. Mas eu vi uma empresa que usava curva forçada, para quem não conhece, acho que muitos talvez já tenham ouvido falar, é aquele modelo que eu não posso ter todo mundo lá superando a avaliação. Devo ter uns 10, 15% que são os destaques, uns 60, 70% que estão num bom desempenho, eu uso um rótulo positivo, um desempenho muito bom, e vou ter ali uns 10, 15 que estão com desempenho abaixo. E aí eu digo ao mesmo tempo que a empresa é líder, a empresa é super competente e eu tenho equipes de alto desempenho. Uma coisa não orna com a outra, pessoal, né? Como é que eu posso dizer num discurso que eu tenho equipes de alto desempenho, mas na hora de avaliar eu só posso ter 10% de pessoas de alto desempenho? Aí eu vou gerar mais conflito, sensação de injustiça, não entendimento do porquê que alguns estão com desempenho melhor de fato, vai ser só uma nota que teve alguma manipulação. Então, fazer uma gestão de equipes vai ter vários desafios, a gente vê aí, né? Seja a segurança psicológica como elemento importante, né? E até mesmo a equipe fazendo o seu controle de pares, né? Se a equipe que está ali empoderada, que tem sua autonomia, né? Não é necessariamente o líder que vai chegar e vai dizer alguém que está com baixo desempenho, a própria equipe vai percebendo e vai ou tentando ajudar, ou eventualmente, se já foi feito muito esforço, né? Puxa, esse membro está atrapalhando aqui a equipe. Então, aí que a gente sai também desse paradigma de sempre o líder que tem que avaliar, né? Não quer dizer também que a avaliação 360 seja uma panaceia que vai resolver tudo. Até tem um ponto para isso também aqui nesse mesmo slide. Então, curva forçada, já acabei falando. As evidências vão mostrando que ela até resolve o problema da complacência, no seguinte sentido: ela impede que eu tenha muita gente superando as notas, mas ela vai trazer mais problemas do que solução. Falta de entendimento do porquê que alguns ficaram nessa classificação mais alta ou não, prejudicar a colaboração e o trabalho em equipe, que as pessoas começam a entender que vale mais a pena olhar para o meu próprio umbigo, fazer política, né, e ficar bem visto do que trazer um melhor resultado. E o que vai se mostrando é que isso não vai afetar o desempenho futuro, né? Pode até atrapalhar o desempenho futuro. E sobre 360, acho que uma coisa interessante é pensar nos feedbacks 360. Quando o 360 surgiu, e isso já tem um certo tempo, ele veio meio inspirado na análise de que alguns líderes, quando pediam espontaneamente feedbacks dos seus liderados, eles tinham mais elementos para entender como poderiam ser melhores líderes, e isso dava uma diferença no desempenho deles como líderes.
Aí, muitas vezes, então, a empresa, o RH vai lá, isso é bom? Deixa eu obrigar todo mundo a fazer, mesmo aqueles que não estão tão abertos, receptivos para isso. Agora, isso vem do oferecimento de feedback, não tanto de uma avaliação 360. Eu não estou dizendo que não pode fazer uma avaliação 360, mas é mais interessante ter uma cultura, ter rituais, ter situações em que quando alguém entrega um trabalho para o outro alguém, né, que quem recebeu possa dar um feedback, inclusive, ao longo da execução de um projeto, do desenvolvimento, né? E não fique, né, também naquele momento eventual. Não, puxa, eu já vi uma pessoa comentando comigo assim: agora é a hora que eu tenho ali para me vingar do meu chefe. Eu não consigo falar, então eu vou usar o 360 para jogar ele lá embaixo. E vou fazer isso com os colegas que eu não gosto. Mas os meus amigos eu vou avaliar lá em cima. Né? Então, 360, a gente trazer mais pessoas reduz viés, mas dependendo de como a gente traz essas pessoas. Se a gente trouxer com essa mentalidade aí, não vai ajudar muito. Tá? E, finalmente, uma síntese de aspectos críticos, que aí eu defendo que eles não mudam tanto, né, ao longo dessa história da gestão do desempenho, tá? Primeiro, a aderência ao modelo de gestão de pessoas. Então, algumas empresas tiveram processo de gestão de desempenho que falharam, aí acaba. Outras nem têm isso tão formalizado, embora a gestão do desempenho aconteça na medida que um líder vai designando atividades, responsabilidades, e as pessoas vão respondendo. Não precisa ter isso formalizado para acontecer. Mas é importante a gente entender o que significa desempenho na organização. Desempenho é algo mais de mercado, é ser competitivo, primeiro, segundo, bater meta para caramba. Não, ou desempenho tem mais a ver com previsibilidade, com estabilidade, com ausência de erros, com padrões, Seis Sigma, né? De erro quase zero. Não, desempenho tem a ver com criar, com fazer coisas novas, com inovar. Desempenho tem a ver com o grupo estar bem, as pessoas estarem satisfeitas se desenvolvendo. Pode ser um pouco de tudo isso. Né? Um outro exemplo aqui, que isso vai ter a ver com valores, com princípios, com a própria cultura da organização. Qual que é o entendimento de erro? Erro é aquela coisa que eu preciso achar alguém para ser bode expiatório, ou é parte de um processo natural quando a gente está tentando fazer algo diferente, que ninguém conhece bem como será? Tá? Então, qual que é o papel também do gestor do líder? É aquela empresa que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou é uma liderança mais participativa, uma liderança que vai também se ajustando conforme as necessidades dos liderados, como diria ali a liderança situacional, né? Um dos modelos que a gente tem aí para se valer. Então, entender como é que está o jeitão aí da gestão de pessoas, como é que a empresa se organizou, né? E o que tem ali de realmente forte nos seus valores, princípios, culturas, expectativas do que é a liderança, é fundamental. Seja quando a gente entende que esse modelo está funcionando, então a gente acopla a gestão do desempenho nessa linha, ou, puxa, a gente está meio obsoleto, defasado, perdendo resultado. Então, como é que a gente traz a gestão do desempenho sem também ferir ou ser tão contraditório com o modelo que a gente só vai ter resistências? Né? Entendimentos corretos da natureza do processo e de objetivos e finalidades. Então, para que isso serve? E daqui a pouquinho tem, acho que, um ponto que é interessante de pensar, que os objetivos e finalidades são diferentes, né? Eles podem ser vários, ainda mais se eu tiver confiança a respeito do meu processo. Mas é preciso tomar alguns cuidados para que evite-se que a cada conversa a pessoa já chegue para o líder, quando que sai meu aumento? E a minha promoção, né? Enfim, isso é legítimo de ser discutido, todo mundo pode perguntar isso, mas se o processo está muito casado naquela ideia de que, isso aqui só vale para mim se for me dar um aumento, não vale se não for para outra coisa, a gente tem um foco muito restrito. Então, entender os objetivos e finalidades, entender que é um processo, antes de tudo, que o que condiciona o desempenho não é só a pessoa isoladamente, é também o ambiente, como eu já trouxe. Entender que é um processo que está sujeito a vieses, ainda mais se a gente não faz o processo e chega de paraquedas para fazer uma análise, avaliação, né? Existem vários erros possíveis e também na avaliação de metas, pessoal. Não se iludam que ter uma avaliação de objetivos e metas é uma garantia total de objetividade inquestionável, não é. Eu posso manipular, né? Eu me lembro aqui de um exemplinho que é num certo hospital, tinha uma meta de 4 horas de atendimento às pessoas, e aí o sistema percebeu que quando o hospital estava lotado, era interessante alguém ali de dentro sair, ir lá na ambulância e perguntar à paciente, você pode esperar um pouquinho? Por quê? Porque o pessoal já sabe que não daria para atender 4 horas. A intenção é atender rápido. Acho que está claro. Só que aí as pessoas começam a ficar preocupadas em atender aquela meta, ainda mais se tiver algum bônus, alguma remuneração lá na frente, embora não necessariamente seja só isso, né?
Então, entender que o processo pode ter aí influências de vieses e outros, tá? E entendimento dos papéis dos envolvidos. Se o líder diz, é RH que tem que gerenciar a pessoa. Se a pessoa diz, como eu falei há pouco, só me interessa se for me dar um aumento, se for me dar dinheiro, senão não me interessa. Né? Se a auto-administração faz um belo discurso ali que isso é importante, mas depois nunca olha. Se o RH fica só de polícia, não de parceiro, né? Só vigiando, depois não faz nada com isso, eu posso ter um excelente instrumento, ele não vai funcionar tão bem. Eu posso ter um fusquinha que não é aquele primor, mas se os papéis estiverem claros, o pessoal entender a natureza do processo, entender para que serve, eu tenho mais chance de sucesso do que algo tão sofisticado. Né? Um ponto importante, sei lá, pela consistência, utilização plena, não deixar a ideia morrer, não só RH, os próprios gestores, eu interagindo aí com os gestores, eles, muitos que estão atentos e veem valor no processo, são os primeiros que sugerem, ó, isso aqui não está funcionando bem, ó, isso aqui poderia ser feito num outro momento, ou essa competência está descrita de uma forma que ninguém está entendendo, ou essa meta ficou exagerada, ou ficou fácil demais, então vamos trabalhar para aprimorar o processo, ele não vai estar pronto e imutável, né, já no primeiro ciclo. E a questão de comunicação e preparação, seja de comunicar tudo isso que eu estou falando aqui, mas o processo de gestão de expectativas ele vai envolver os feedbacks mútuos, né? Então, antes de tudo, um processo que envolve uma boa comunicação, um bom entendimento. E a preparação aí, seja para o momento de avaliação, seja também para pensar no que vai falar, não improvisar num feedback, na comunicação, entender bem os critérios, enfim. Então, de forma mais sintética que eu consegui, né? Essa meia dúzia de aspectos eu entendo que permanecem, né, no contexto atual, não vão mudar por conta de tendências mais específicas, tá? Acho que um outro ponto interessante também, me valendo do livro do professor Joel, é que cada empresa também vai ter no seu amadurecimento. Por isso também que não dá, eu vejo uma empresa admirada, vou copiar e colar e já acho que vai funcionar. Não. Tem um momento até zero aí, que é quando a gestão de desempenho é totalmente informal. Cada gestor vai fazer do seu jeito, com a intensidade que lhe convier, né? Aí o pessoal começa a perceber, puxa, não faz muito sentido. Aí um gestor começa a ser muito bonzinho, o outro nem tanto, começa a conseguir mais reconhecimentos, os outros nem estão ligando, alguns dão mais feedback, outros não dão nenhum feedback, alguns ajudam a desenvolver as pessoas, outros não estão nem aí. Então se cria um pacto sobre critérios e uma ritualização do processo, né? Não só no momento de avaliação, mas cada vez mais comum ter momentos mínimos de acompanhamento durante o ciclo, de bom alinhamento expectativo. E à medida que isso vai caminhando, ainda continua tendo diferenças de avaliadores, não é só ritualizar e descrever, formalizar, que vai eliminar. Então, muitos falam, olha, por que a gente não conversa aqui para entender como cada um está fazendo, é o tal do balanceamento, calibragem? A minha experiência é muito positiva, no seguinte sentido, né? Muitos gestores chegam no final do comitê e falam, nossa, foi bom a gente falar sobre pessoas, né? Eu percebi que a gente quase não conversa sobre pessoas aqui na empresa, e que bom que a gente começa a ter uma agenda, porque sem pessoas a gente não chega a lugar nenhum, né? E foi por mais de uma vez aí que eu ouvi isso. E isso vai evoluindo, a criação de instâncias individuais e colegiadas, que é que é instância individual? Para as decisões que eu não preciso comparar José com João. Para dar feedbacks, para alinhar uma expectativa específica, para pensar no plano de desenvolvimento, eu não preciso fazer comparações. Agora, na hora que eu preciso tomar decisões com base em recursos escassos, notadamente decisões de remuneração, é interessante eu pensar numa instância colegiada, porque eu vou ter que compartilhar recursos, vou ter que comparar os critérios, né? E isso ajuda também digamos, a dar mais vazão para as conversas mais focadas no desempenho e deixar a tomada de decisão, que é super importante, no momento em que a gente olha a informação de desempenho, mas não só ela. Isso vai ajudando a inserir discussões mais de médio e longo prazo, processo sucessório, estratégia de retenção, e aí, tudo dando certo, a avaliação deixa de ser algo pontual, né, só aquele momento, e a gestão do desempenho passa a estar presente, né? As equipes começam, ó, onde que está meu feedback? Ah, e a minha avaliação? Sem avaliação não tem PDI, eu preciso do meu PDI, né? E a avaliação passa a ser natural no dia a dia da gestão. E pode-se até ter um movimento de simplificação dos critérios, redução, algo que também tem a ver com o momento ágil, né? 15 anos atrás, 20 anos, quando a gente levava, ó, vamos escolher algumas competências que fazem sentido, a gente levava 10, 12 competências, o pessoal conseguia ficar com 11, né? E pegava a 12ª e jogava para dentro de outra. Então hoje a gente já parte de 5, 6 e o pessoal, vamos, o que que a gente reduz? Por quê? Não é questão de ser um teste. A não ser que eu tivesse um trabalho muito bem estruturado, pouco mutável, que eu consigo pré-definir e vai durar isso. Aí beleza. Posso até associar a avaliação como se fosse uma prova.
Mas não é bem assim que as empresas funcionam, né, hoje em dia. Então, trabalhar aí uma visão dinâmica e não querer descrever o mundo inteiro no seu formulário de avaliação, acho que é importante. É concentrar nas principais mensagens, nos principais recados, uma maior flexibilidade para que gestores e pessoas, demais pessoas, que gestor também é pessoa, lógico, né, possam, então, alinhar suas expectativas de forma mais dinâmica, possam complementar. Por exemplo, cumprir prazos e não desperdiçar recursos. Se todo mundo parar para pensar, todo mundo tem um pouco disso. Agora, se eu quiser dizer o prazo da Elza, o prazo da Camila, o prazo de todo mundo aqui, no formulário de avaliação, fica aquela coisa interminável, confusa, que só vai se aplicar para poucos casos. Então, qual que é a ideia? Ou, Elza, vamos supor que eu fosse seu gestor, não sou, né, Elza? Mas, ó, que prazo que não está indo bem? O que você não está cumprindo? Ah, está cumprindo tudo? Tem como ser mais rápido? Pode ser que com a Camila, que está nos acompanhando aqui, seja outra discussão. E eu tenho planos de desenvolvimento e avaliações bem distintas, só com base nesse tema de cumprir prazos, que, né, é meio básico, né, mas é algo que é da realidade concreta, tá bom? É, acho que é importante pensar nas finalidades, acho que eu já fui falando isso, acho que o crucial aqui é pensar bem o que, que eu quero, onde que eu pretendo usar as informações que surgem da gestão do desempenho, né? E separar o momento de alinhamento individual dos momentos de tomada de decisões. Isso vai, então, replicando aí ou impactando em como eu tenho que desenhar essas regras de funcionamento e também eu tenho que pensar nos conteúdos adequados. Quais as regras para definir metas, quais que são as metas, como é que são as competências. Na hora que o processo evolui, começa a virar uma gestão de talentos, eu posso inserir avaliações, análises de potencial e perfil, que não são bem do desempenho passado, mas uma tentativa da gente prever a possibilidade de um desempenho futuro em uma situação diferente da atual, né? Então, quando o processo vai ganhando corpo, essas questões começam a surgir naquela evolução, né, de discussões aí mais estratégicas só do que o desempenho de hoje. Então, esses três elementos são importantes em qualquer processo de serem definidos. E aqui é um dado da FEEC sobre apoio a outras decisões, a gente percebe que os vários processos estão bebendo na fonte das avaliações da gestão do desempenho. Um cuidado a gente não usar só a informação de desempenho, se valer também de outras informações. Então aí, não vou ficar passando todos os dados, mas a gente percebe que tem uma diferença dos lugares incríveis em relação às demais. Treinamento e desenvolvimento, salários, promoções, demissões, PDI são bastante frequentes como finalidades, como saídas, decisões que vêm aí da gestão do desempenho. E aqui um exemplinho, né? Então, eu já mostrei ali a ideia do combinado não é caro. Uma instância individual é para discutir desempenho, é para pensar num PDI, né? É para dar feedbacks, focado na questão de expectativas de desempenho. E aí isso pode gerar informações, gerar relatórios por pessoa, painel de equipe para o gestor ver como é que está a sua equipe. E aí eu posso ter uma instância coletiva que vai se valer desses dados, mas não só disso. Então, uma etapa 1, que verba que eu tenho, se é para discutir aumentos, se é para discutir méritos, discutir promoções, que vagas que eu planejo que eu tenho, né? Como é que eu me preparo para não acontecer aquele caso que eu trouxe, né? O gestor levou todo mundo lá em cima e achou que ninguém ia questioná-lo, né? Então, o que o gestor tem que fazer? Como é que é o painel da minha equipe? E as equipes vão diferenciar-se, né, pessoal? Às vezes o mesmo líder vai tendo em momentos distintos equipes distintas. Às vezes eu tenho uma equipe que está arrebentando a boca do balão, se desenvolvendo, e eu sei por quê. Às vezes eu estou com uma equipe que acabou de ser formada, que ainda está meio júnior, então eu vou ter um resultado mais baixo, né? Registro de evidências e informações e elaboração de proposta. Então, a partir das informações que eu colhi, a partir do recurso que está disponível, a partir de outras evidências complementares que às vezes não deu para registrar, que eu proponho como reconhecimento nesse exemplo aqui, né? E uma etapa 3 de decisão desses empregados a serem promovidos e outras decisões de mérito, tá? Então, o que eu preparei para vocês, já vi aqui meu tempo, foi mais ou menos um pouco além do que eu imaginei que faria, né? Esse hábito da gente ter um tempo maior para falar acaba dificultando um pouquinho, mas essa é a mensagem. Então, primeiro, vamos entender que gestão de desempenho realmente não é só avaliação. Se for só avaliação, melhor que acabe mesmo, né? Faz parte, sim, tem que ter avaliação mais contextualizada. Segundo, tem mudanças no mundo atual que a gente tem que considerar, tanto que eu trouxe alguns impactos, mas a gente também não pode sair reinventando roda ou achar que tudo mudou de ontem para hoje. E os aspectos críticos, aderência ao modelo de gestão, entendimento da natureza do processo, entendimento dos objetivos e finalidades dos papéis, né? Zelar pela consistência e trabalhar comunicação e preparação. Tá bom, pessoal?
Então, agradeço aí, espero que tenha sido interessante, espero que tenha passado tão rápido para vocês quanto passou para mim, que a hora que eu vi aqui, eu achei que tinha falado 30 minutos, já era mais de 40. Tá ok? Muito obrigado. Cassiano, é o que você falou, né? A gente está acostumado com aulas de 4 horas, 8 horas, né? E daí quando a gente tem que condensar, a gente fica querendo trazer tudo, né? Mas eu achei muito legal, assim, você fez uma síntese muito boa, né? Eu fui aqui relembrando também dos meus estudos, né? E a gente fala, né? Por que estudar? Por que fazer uma pós-graduação? Porque tem muitas coisas que na empresa a gente acha que está fazendo algo novo, e é o que você disse, né? A gente está reinventando a roda, algumas vezes colocando energia em algo que já está documentado, né? A gente já poderia buscar algum material pronto, né? Por isso que eu confio muito assim no meio acadêmico, nos estudos, né? Como uma conexão com a empresa mesmo, né? Porque quando a gente faz um artigo, faz uma tese, alguma coisa assim, né? De alguma forma a gente usou a empresa como laboratório, né? Escreveu e a ideia é que a empresa use, né? Então, por isso que eu achei muito legal você se remeter, né, aos clássicos, né? Se remeter um pouquinho ao passado, né? Para a gente ter um futuro mais consistente, né? E aí, Professor André. assim, você gostaria de falar alguma Não, é coisa? rapidinho, o professor André que fala, não, as empresas estão fazendo coisa diferente, a gente da academia está sempre correndo atrás, né? Sempre tentando estudar. Enfim, mas também, às vezes, estão fazendo coisas diferentes porque faltou entendimento do que já foi estudado lá atrás, né? A gente precisa se conectar cada vez mais, essa que é a verdade, né? E assim, esse espaço aqui, ele tem essa intenção também, né? Da gente poder fazer essas discussões entre academia e empresa, né? E assim, tem algumas perguntas aqui, né, que você deve estar acompanhando também, né? Mas a primeira aqui foi do Marcelo, ele colocou uma lista aqui, né? Né, uma lista de questões, né? Fala de subjetividade, falta de clareza, né? Sim, Como sim. superar, né? E depois veio a Sueli com aquelas suas aqueles seus questionamentos, aquelas suas frases clássicas dizendo, ó, continuamos com as mesmas dificuldades. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, assim, né, sobre essa lista geral aqui que o Marcelo colocou, onde que você acha que é crítico, né? Sim, não, é interessante que o Marcelo foi mais extenso aqui do que a minha lista, mas acho que tem uma conexão forte, né? Várias coisas que o Marcelo trouxe têm a ver com a natureza do processo. E a gente precisa sim tratar corretamente as subjetividades, as ambiguidades, mas vamos tomar um cuidado, porque tem coisas que não são totalmente objetivas. A gente tratar um fenômeno que tem ambiguidades como totalmente objetivo é um risco para a simplificação. Vamos valer de uma frase do Albert Einstein que está no livro do Sutter e Pfeffer, Gestão por Evidências. Nem tudo que conta é contado, nem tudo que é contado conta. O que isso quer dizer? Nem tudo que eu consigo medir numericamente é o que importa mais. Quando a gente fala de cooperação, de valores, de propósito, a gente está falando de coisas que são naturalmente subjetivas, mas concordo fundamentalmente, precisa reduzir a subjetividade. Então, fazer um processo disciplinado de discussão do que é expectativa. Vamos pegar um exemplo simples. Num call center que tem script, mas a gente acha que deve ser interessante ter cortesia com os clientes, um atendimento cortês. Cada cliente vai reagir de um jeito, a própria pessoa também vai reagir de um jeito. Como é que a gente trata isso? É só com o número lá do NPS dos clientes? Não, é via entendimento do padrão, do que é ser cortês, feedbacks, desenvolvimentos para isso, para que a subjetividade seja reduzida, tá? Então, Marcelo, só para ficar bem claro, eu sou muito a favor de reduzir subjetividade, mas não necessariamente a gente vai conseguir eliminá-la de certas coisas que são importantes. E quanto mais a gente sobe na cadeia hierárquica, como líderes e tudo mais, mais a gente vai tratar situações que não tem manual pronto, que não tem procedimento, que a gente vai ter que criar. Então, falta de clareza das metas, fundamental, porque meta é para ser mais objetivo, claro. Se eu tenho uma meta, faça o melhor possível, nem motivadora ela é, né? Resistência a mudanças, foco excessivo em resultados, então olhar o como. Veja, ó, subjetividade, foco excessivo em resultados, né? Então, daqui a pouco eu olho tanto o que é o objetivo, o resultado final e o que ficou para trás ali, aquele, como alguns dizem, uma imagem que eu acho meio ruim, mas é deixar aquele rastro de sangue para frente. Mas esses pontos que você colocou são fundamentais, tá, Marcelo? Vão ter ligação com aderência ao modelo de gestão de pessoas, que é cultura, né? Estilo de gestão que não tem feedback, ou pode ter. Natureza do processo, ele tem alguma subjetividade, as metas têm que ser claras, né?
papéis. Às vezes a pessoa está resistente porque acha que vai ficar no Roda Viva, todo mundo ali perguntando, né? Ao invés dela ter um apoio. Então, cara, dá perfeitamente para a gente enquadrar naquela listinha menor ali. Fico feliz de você ter feito essa contribuição, tá bom? E aí a Sueli também, continua às vezes dificuldades, né? Eu acho que quem vai aprendendo, pegando a fala do professor Marcos, eu assisti o webinar dele, acho que uns 2 meses atrás, e ele destacou muito. Na hora que a gente entende que a gente tem que fazer conversas, alinhamentos frequentes, ajudar as pessoas, e isso ajuda a gente, como líder, a alcançar um resultado, a gente pegou um ponto bem importante que nos dá mais motivação para continuar e lidar com esses problemas. E esses problemas têm que ser diminuídos. Agora, se a gente continuar com o padrão anterior, de chegar de paraquedas para dar notas para as pessoas, aí as dificuldades vão ser as mesmas ou piores, tá? É, porque a gente fala de reduzir a subjetividade e, ao mesmo tempo, a gente vive falando em conciliação de expectativas, né? Se a gente está falando em expectativas das pessoas, a gente está falando em algo subjetivo também, né? E aí até fiquei pensando, né? Quando tem uma hora que você. Quando eu olho para baixo, é porque eu estou olhando para o meu caderninho aqui, né? Então, porque a gente fala, ó, em entender individualidades, né? Você falou algumas vezes, né? E É, entender individualidade, aí a gente fala ao mesmo tempo nesse paradoxo de reduzir a subjetividade, né? E eu fiquei é, até pensando, assim, em grandes equipes, né? Como que a gente faz para entender as individualidades, né? Esse é um desafio muito forte, né? é um desafio. E E o Guilherme colocou que a liderança é fundamental. Eu acredito que a liderança operacional é muito importante, né, nesse ponto. sim, sim. E o próprio papel do colaborador típico, do empregado, aí, o nome varia, funcionário, use o que queiram. Mas à medida que ele tendo um papel aí de gestão de si mesmo, esteja interessado em crescer, em protagonismo, isso ajuda muito o processo a ele ter uma autogestão, a ele ser mais crítico. Gente, tem uma coisa que eu vejo direto quando eu comparo autoavaliações e avaliações dos líderes, na média as autoavaliações são mais baixas. E quando a gente olha alguns casos, eu já vi algumas vezes, o líder chega, pô, a pessoa que vai melhor é que se avalia mais embaixo, porque a pessoa é crítica consigo mesmo. É por isso, inclusive, que ela deve estar bem. Enquanto que aquele que não está ali tão bem coloca a nota lá em cima para tudo, né? Pessoas são pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. Temos que se reduzir, temos que reduzir subjetividade, mas também entender o que que ela pode trazer de vantagem, de diferenças dos indivíduos, para a gente fazer a melhor combinação possível. É. Então, o Guilherme fala aqui das gerações, né? E você já fez assim, uma fala na hora que você viu a, a pergunta aqui do Tentei Guilherme. comentar, que foi justamente a hora que eu trouxe, e de É, fato nas assim. tendências eu acabei não colocando gerações, poderia estar também, Que é mas é uma enfim. das questões que é o que você falou, É, sempre existiu, né? Assim, a geração anterior sempre vai ter algum conflito, né, com a seguinte. Mas eu fiquei pensando além assim da ideia de desempenho, né, nos feedbacks que estão dentro da ideia de gestão de desempenho, né? Então aí a gente tem aquele dilema, né? Assim, é, a gente precisa de feedbacks mais estruturados, precisa de outros que sejam mais do dia a dia, né? E aí assim, na minha opinião, né, eu acho que o excesso de feedbacks ele também pode ser nocivo, porque a pessoa precisa de um tempo, né, para se desenvolver. Mas eu fico, assim, a minha experiência, né, quando na equipe tem alguém bem jovem, né, que a gente chama de geração Z, é que, assim, a pessoa quer muito feedback, né, ela quer saber como que ela está indo, mas na hora que o feedback é negativo, tem uma uma certa frustração. dificuldade também, assim, sabe? Então, eu não sei como que você tem enxergado essa questão geracional, né, em termos não só de desempenho, mas nessa parte do feedback, você que tem essa experiência mais próxima ainda. Olha, escuto vários relatos bem próximos do que você trouxe ali. Essa agilidade vem meio né, de uma, aí sim, num ritmo, né, mais rápido de tudo, de mídia, celular, né? As pessoas estão com ritmos menores. De fato, a gente dá muito feedback, né? Pode fazer a pessoa até se confundir. O que que é importante, o que que não é. Um outro ponto também. Às vezes se fala, vamos reduzir os prazos de avaliação. Então, mas peraí, e o tempo que as pessoas têm que ter para executar o que é esperado, né? E aí, nesse meio da execução, a gente dá feedbacks, né?
E aí também, as gerações anteriores, mais tradicionais, o pessoal assim, puxa, que bom que eu não tive um feedback ali, que o gerente não me chamou, eu ficava meio fugindo. Então, achar esse meio termo acho que é um desafio, né? Trabalhar um feedback de correção, não como algo que é negativo, é porque a correção vai nos ajudar a ajustar o que não está bom, e ajustar o que não está bom é melhor do que está lá. Então, ter processos em que a gente possa dar um tempinho, ver se a pessoa acerta, possa ser construtivo via perguntas, né? O que você acha do impacto dessa sua ação nesse contexto, né? Se as pessoas, muitas vezes as pessoas vão responder, né? Então, ou mesmo algumas técnicas, cuidado para não virar decoreba, não virar robótico, mas SCI ou marca, né? Então, vamos estruturar algo construtivo. Ó, o momento foi esse, a situação foi essa, a ação foi essa. Quais foram as reações dos outros? Quais as consequências para a área, para a empresa, para o cliente, para o fornecedor? E o que a gente vai fazer daqui em diante? Não é assim, ah, você é ruim, você está mal, está dando tudo errado. Isso desanima qualquer um, mesmo de outras gerações. Por isso que É. alguns lá atrás, eu recebi muitos feedbacks desse tipo, tinham medo de feedback, né? Vou te dar um feedback, o que vai acontecer comigo? E assim, o que eu percebo, né? Quando você também vai dar um feedback e você está aberto a conversar, tem vezes que a própria pessoa ela já te traz as fragilidades do trabalho dela, né? E já vai É, mostrando assim onde é que está difícil, né? Tem vezes que não é você que vai dizer, né? Você vai estimular a pessoa a entender o contexto dela, né? Então, eu acho que tem isso também, né, na prática do feedback, você saber ouvir, né? Não só saber é, falar, né? sem dúvida, é uma dimensão importante. Eu até uso de forma bem simples um questionáriozinho lá do Richard Williams, daquele livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, que é um livro bem simples. Essa é a vantagem, ele tem uma boa consistência, mas é super simples. A última dimensão é a capacidade de ouvir. Eu não fiz o estudo, mas a maioria das turmas o pessoal se autoavalia mais embaixo nisso, porque às vezes empolga, entende que feedback é falar. Falar, falar e É. vencer, ganhar a discussão. Tá longe de ser isso. Feedback é antes de tudo, para ajudar o outro. Se o outro chega a uma conclusão do que pode ser melhor por ele mesmo, muito melhor do que eu ter que dizer para ele o que ele tem que mudar. Né? É. E feedback é troca, é diálogo. Feedback no processo de comunicação é o retorno do receptor para o emissor. Né? Então, lógico, tem momentos e momentos. Às vezes pode fazer sentido. Uma empresa que tem um feedback muito transparente, meio duro, pô, deixa a pessoa absorver, não vamos dialogar hoje, mas isso não vai ficar sem um retorno. Né? Isso precisa ser objeto de diálogo para ambos crescerem. Né? Seja o líder, seja o liderado daquele momento. Então, aí a gente tem assim a Neuza perguntando particularidades do terceiro setor, né? Eu não sei assim se você identifica alguma particularidade, né? Que ela pergunta se é obrigatório ter metas definidas, né? É, daí eu queria, assim, não sei se você tem, né, alguma Não, experiência desse tipo, né? E aí também tem uma pergunta da própria Neuza sobre empresas menores, assim, com 50 colaboradores, tal, e ela fala de sim. avaliação 360 se rola, né? Bom, a gente tem transitado aí no terceiro setor. Estou com dois projetos aqui, para o Peregum e para o Fumbio, né, que são organizações muito diferentes. Né? No escritório eu já também atendi SOS Aldeias Infantis, a gente trabalhou SOS Mata Atlântica, Ayrton Senna, Imaflora. Eu vou esquecer de alguns, me perdoe se tem alguém que a gente já conheceu e eu não citei a organização. E a gente vai vendo que são organizações diferentes. Numa dessas aí, eu até ajudei a rodar um processo 360, viu, Neuza? E que foi interessante. Gente, não vamos ficar dando foco em número, em nota. Vamos pegar as competências da empresa e vamos pedir para que cada um diga o que, que tem que ser mantido, que é bom, o que, que não é feito e que pode começar a ser feito, e o que está sendo feito que tem que parar. E a gente conseguiu aí, envolveu 20 pessoas, tá? De um total de mais ou menos umas 60, então, né? E fez, a gente na consultoria acabou processando isso, não é uma coisa que a gente faz direto. A gente, para ajudar o cliente, para não ter nenhuma dificuldade de sigilo, a gente fez isso. E foi muito legal, que o nosso relatório chegava no final com as notas, mas antes vinha muita informação legal. Na competência tal, esse ponto forte é legal. A gente criou até uma nuvem de palavras dos pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento para cada relatório. Então, tratando, já que está se falando de competências, elas vão ter ligação com comportamentos que não são totalmente numéricos. Então, mas são importantes para as interações, para a clareza de expectativas. Então, a gente já teve a oportunidade de fazer, rodar isso, né? Aí
num contexto um pouco menor do que 50, né? Mas pôde ajudar e as pessoas viram. 360 tomar cuidado para quê, né? Normalmente é bom para ajudar em autoconhecimento, para ajudar na melhoria desse desempenho e no desenvolvimento das pessoas. Querer usar aí para remuneração sem ter maturidade não é muito indicado, né? E começar o comércio, né? Me avalia bem ali para a gente conseguir alguma coisa e tal. Então, de novo, um aspecto crítico, objetivo e finalidade. Para que eu vou fazer um 360? Né? Acho que é uma pergunta que vem antes, né? Tinha mais algum Então, ponto ali de metas? acho Metas? que isso já responde a uma questão aqui sobre remuneração, né? Como que a gente vai além dessa parte de avaliar por conta de remuneração, só promoção, né? Eu acho que essa parte do desenvolvimento é bem importante, é o que você falou, a gente faz avaliação 360 para a pessoa se conhecer melhor, né? Por várias perspectivas e pensar que ela pode se desenvolver, né? A partir Sim, dessa sim. é, avaliação complexa, né? Que 360 graus, dependendo do que a pessoa faz, envolve muita gente. É. Não, pode não dar certo mesmo. Tem um estudo que eu vi que pegou duas amostras, a mesma amostra de empresas de um ano para o outro, metade no ano seguinte falou que não que ia abandonar porque não viu nenhum grande ganho naquilo. Provavelmente teve distorções, o pessoal não conseguiu fazer isso. São várias empresas, não dá para saber o motivo de cada empresa, mas teve isso. E só para complementar, é que assim, dizer que é obrigatório ter metas definidas para cada um, Neuza, eu acho que não. Acho que assim, se você já tem uma clareza de metas organizacionais, metas corporativas, metas de unidades, né? Se você tem um processo que isso é o começo, ó, a meta nossa aqui para a gente perseguir nesse ciclo, 3, 6 meses, um ano, né? Já ajuda bem, porque você já começa na combinação e não começa na cobrança. Mas pode ser muito difícil a gente chegar, ainda mais sem muito tempo de experiência, à meta individual para todo mundo. Então, eu posso trabalhar com metas de equipes e discutir, quanto gestor, que ações que cada um vai fazer, em que projetos cada um vai se envolver, para ajudar todo mundo a atingir a meta. A meta é nossa, não é só sua. Né? Isso vai variar de cultura para cultura e de contexto para contexto. Eu posso ter uma empresa super competitiva, que a área de vendas está super regionalizada, e aí é interessante, ó, o meu vendedor, o meu representante lá no Mato Grosso é do Mato Grosso. Ele vai ter sua meta individual. Essas coisas variam também em relação ao modelo de gestão de pessoas, a própria estrutura da organização, tá bom? Bom, então assim, eu vou fazer uma última colocação, né? Que a gente já passou um pouquinho do tempo aqui. Assim, eu vi algumas observações aqui, né, sobre a lógica da gestão do desempenho em relação à gestão por competências. Eu acredito que assim daria um outro webinar, né, para falar da gestão por competências, né? Mas acho que eu deixo aqui duas perguntas no ar, assim, né, dessa associação da gestão por competências e do papel do RH, que é uma outra pergunta que surgiu aqui, né? Não sei se na Uhum. tua experiência, assim, é mais o RH que lidera esse processo, né? Ou se é um papel acessório o da área de RH. Excelente pergunta. Eu tenho dito que dos processos típicos de gestão de pessoas, o que normalmente está mais na mão do gestor, do líder, é gestão de desempenho. O RH não é avaliador, exceto da sua própria equipe. Fazer gestão de desempenho do próprio RH, apoiar como consultoria interna nas análises que as lideranças fazem, mas sem querer tomar o lugar do gestor, né? Então, o RH tem um papel de estar atento ao que está acontecendo em termos de instrumentos, em termos de desenho de processo, em termos de finalidades, como a gente trata os diversos objetivos e finalidades. Tem que estar junto ali da auto-administração para obter o apoio e obter um consenso sobre como deve ser. Tem que ajudar a organizar o processo, ferramenta para que aconteça. Mas não é só cobrar o pessoal de cumprir prazo, é também depois usar. Então, é aquela coisa típica, né? A pessoa é bem avaliada, chega o gestor 2 meses depois, eu quero demitir. Aí o RH vai lá, beleza, nem hora de avaliação. Não fez seu papel. Seu papel é de, olha, o que aconteceu de lá para cá? Aí muitos gestores vão falar, não sabia que você ia olhar para avaliação de desempenho nessa hora. Aí você começa a construir um outro contexto, né? E já vi vários RHs dizendo, quando eu fiz isso, pessoa sacou, ou num comitê que apresenta para o próprio líder, começa a sacar que não é qualquer coisa, mas se regar, deixar acontecer, né? E acho que outra ligação de competências com
É, Bônus ou a remuneração, né? gestão, não, é a gestão por competências, assim, na avaliação por desempenho, assim, na tua experiência, a avaliação, assim, a gestão do desempenho, ela está sempre atrelada à gestão por competências, né? Porque tem perguntas assim, na minha empresa avaliam-se as competências técnicas e comportamentais, isso é gestão por desempenho? Assim, na tua visão, dá para fazer sem gestão por competências ou a gente sempre vai ter que ter essa lógica da gestão por competências? É, vamos lá, né? Pegando um gancho aí com um termo em inglês que é muito utilizado, acho que já vai bobear, já está até em dicionário, que é performance e desempenho. Desempenho é o termo em português para performance. Performance é o termo em inglês para desempenho. Isso não impede algumas empresas de dizer avaliação de performance são metas e desempenho são competências. Mas a parte dessa pegadinha aí idiomática, linguística, desempenho tem aspectos quali e quantitativos. Então, no modelo mais completo, eu vou me valer de competências, sejam mais gerais, associadas a valores diretamente, e vou deixar o pessoal preencher isso sem entrar muito no detalhe, ou competências que olhem complexidade do trabalho, até competência técnica, para tratar o qualitativo, o como eu chego a um resultado. E as metas vão me dizer mais concretamente o que eu quero de resultado. Então, o desempenho tem nesse como o que é aquele binômio, né? Eu acho que eu comentei isso no início, né? Mas às vezes não dá no primeiro momento para eu avaliar todo o meu público nos dois critérios. Então também tem aquela questão de ir evoluindo. E, gente, se a empresa nem sabe que meta que ela quer para ela mesma, teve a avaliação de meta individual, que eu já escutei muito, mercado pratica meta individual. Daí eu pergunto, mas a meta da empresa está clara? Tem que melhorar. Como é que você pretende que as pessoas pensem em meta se nem a empresa sabe? Lógico que não é o caso de quem perguntou, provavelmente, mas eu já vi esse tipo de situação. Então tem que dar um tempo para a coisa ir evoluindo e ir se ajustando, né? Enfim, então dá para ser competências mais técnicas comportamentais. A técnica, se for uma empresa mais técnica, o pessoal sempre quer. Mas aí um cuidado só é não cravar na pedra aquele perfil daquela equipe, que um é bom de estatística, o outro é bom de não sei o quê, e aí, de repente, muda a equipe, e aí? Eu achava que o meu sênior tinha que ser supra-sumo em estatística. Aí eu tenho um júnior que entrou aqui que dá conta disso e o meu sênior. Então, a complexidade do papel é mais importante do que o conhecimento e habilidade técnica daquele momento, daquela foto. Conhecimento e habilidade técnica podem ser legais pra caramba, para subsidiar planos de desenvolvimento, né? Para ajudar, né, na composição de uma equipe, né? Mas não assim como um critério para cravar aí quem que é um júnior ou um pleno. Sempre tem exceções, um pesquisador, estudo de pesquisa, mestre, doutor, aí é meio que natural, né? Quando a gente fez lá, há muito tempo para a Braskem, entrou um monte de critérios para a parte de pesquisa que são bem técnicos. Tem que pensar também qual que é o grupo que a gente está avaliando, além dos valores da organização. Então, essa montagem realmente não é receita de bolo, né? Não tem uma fórmula mágica, mas sim competências, a parte qualitativa do desempenho. Metas é classicamente a parte quantitativa. Então, assim, a empresa ela precisa saber o que ela quer dessa gestão de desempenho, né? Pelo que eu entendi da tua fala, e muitas vezes a gestão por competências provavelmente ajuda nisso, né? Entender assim a competência da organização, qual é o perfil das pessoas que eu preciso trabalhando comigo, né? Então, assim, não é uma obrigatoriedade, mas pode ser uma maneira de fazer uma estruturação para a empresa saber onde ela quer chegar, né? Não avaliação pela avaliação, é avaliação para a estratégia, avaliação para desenvolvimento, né? Eu sou uma boa É. aluna do webinar. Nossa, Elza, eu sempre falo uma frase, a Camila deve ter visto ali, que ela ficou comigo várias horas, não sei se ela se lembra, mas eu costumo dizer o seguinte: a avaliação é um meio, nunca um fim. A avaliação é para eu tentar entender melhor a minha realidade, e a partir daí, com esse entendimento, eu usar para as finalidades, que é para melhorar o desempenho, né? Primeiro de tudo, mas também para me ajudar a tomar outras decisões, dependendo de como eu for evoluindo. Que bom. Olha, Cassiano, tem vários elogios aqui, né? Eu achei muito legal. O Obrigado, gente. pessoal entrou e ficou com a gente, né? Assim, a gente está com Obrigadão. 50 pessoas aqui há 1h30, né? Acompanhando o webinar. Então, você foi brilhante, né? E eu agradeço Obrigado. a você, né? A Camila, que está aqui com a gente, a Mônica dos eventos, e principalmente para quem
ficou aqui assistindo, para quem vai assistir depois no YouTube, né? A gente sempre espera contribuir bastante, né, assim, com esses temas e aprender também, né? Quando a gente vem aqui, troca ideia, é um aprendizado para todos nós, tá? Obrigada, Ah, Cassiano. eu agradeço aí. Que bom, realmente, a audiência cresceu ao longo do evento. Não saiu ninguém, né? Tava com 49, tava com 53. E tô É, vendo aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal. A gente trabalha para isso, principalmente, para ter um reconhecimento, né? Também é uma das coisas que mais motiva a gente. Obrigadão pela oportunidade, professor Joel, professor André. Né? O Joel mandou um comentário, então tá assistindo aí. Um abraço, Joel. E Elza e Camila e a Mônica que estava aqui com a gente também em todo o apoio. E a Vilma também, toda a equipe do projeto. Eu vou ter que falar todo mundo, Priscila, a outra é. Camila. Então, melhor não, melhor não. Todos se sintam. Quem não citei, Nossa, por favor. galerinha. Então tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Obrigadão. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.